Fala galera que acompanha o canal, bem-vindos a mais um incrível vídeo. E no vídeo de hoje nós vamos falar como está sendo o nosso segundo mês em Portugal. Então fica no vídeo para você saber tudo o que aconteceu nesse segundo mês. E aconteceu muita coisa, né? Parece até que passou mais tempo. Nós vamos fazer o mesmo caminho do nosso primeiro vídeo, da primeira semana em Portugal, para vocês verem como que está o cenário agora. Mudou muita coisa, tá muito diferente, porque chegou a primavera, né? Oficialmente a primavera agora, e vocês podem ver como está o ambiente. Muitas flores, olha aí, já abrindo flores. E a vegetação tá tomando conta, olha que coisa linda. Quem assistiu o primeiro vídeo sabe que tá muito diferente do que tava no finalzinho do inverno. A gente chegou aqui e tava no finalzinho do inverno. Engraçado que muitas árvores que pareciam que não tinha como florir, que estavam mortas, agora estão cheias de vida. A gente vai passar ali numa área que vocês vão ver bem. E uma coisa muito característica também é o cheiro. Quando a gente vai passando pelas flores, o cheiro exala no ambiente, fica algo bem gostoso, olha. Como está sendo então a nossa convivência com os portugueses depois de 2 meses aqui e já trabalhando? Isso, a gente já está há 1 mês e um pouquinho trabalhando, de fato. E a nossa convivência com o português está sendo algo que muito diferente do que a gente imaginava que seria. A gente já tinha uma ideia de como eles eram, né? A gente já ouviu muitas pessoas falarem que eles têm esse jeito mais direto de falar, esse jeito mais sem enrolação, né? Que eu acho que a gente acaba enrolando muito. Mas na prática, querendo ou não, assim, foi um choque pra mim, de certa forma. Sim. Mas não é algo que é ruim deles, eu acho algo muito bom, inclusive. Acho que poupa tempo, né? Eles são bem diretos. E assim, além dos portugueses, né? Eu convivo, eu mais do que ele, né? No meu trabalho não tem tantas pessoas assim de outras nacionalidades. Mas, gente, é convivendo com português o dia inteiro. É o dia inteiro escutando o jeito que eles falam. Então tem muitas palavras diferentes. A cultura, por mais que seja parecida, tem muitas coisas diferentes. Muitas mesmo, sabe? E principalmente a língua, né? A gente fala a mesma língua, mas tem hora que eu juro que a gente não fala a mesma língua. Tem hora que parece que é outra coisa, sabe? Porque o sotaque deles é muito diferente do nosso. E engraçado que a gente também não sabia, mas aqui dentro de Portugal tem vários sotaques também. Então o pessoal de Porto fala de um jeito, a galera daqui fala de outro e por aí vai. Então assim, tá sendo bem interessante, tá sendo bem legal conhecer essa cultura, conhecer o tanto que é diferente do Brasil, né? E no meu caso, no meu trabalho, eu tenho uma diversidade cultural ainda maior. Eu convivo com, além dos portugueses, com indianos e argentinos. Então, bastante imigrantes de outros países também. Está sendo uma experiência muito legal conhecer outras culturas, outros povos que diziam que o indiano é muito rude, é um pessoal que não é civilizado e tudo isso. Só que depois que eu conheci os indianos, isso foi algo que foi tirado de cara. Porque é um pessoal que é muito legal. Eu tive experiência maravilhosa com todos os indianos que eu conheci. São pessoas maravilhosas, educadas, são pessoas que ajudam, que gostam de trabalhar, que estão dispostas a ajudar. E um fato curioso dos indianos é que o português é muito difícil para eles falarem. Eles até entendem bem, só que para falar é muito complicado, porque a língua é muito diferente do que eles têm o comum de falar. O indiano é uma língua que é um pouco mais semelhante, é mais fácil de falar em inglês do que o português. E aí eles falam muito o inglês. E eu tô estudando inglês, tô estudando espanhol, então é algo que Perfeito. é perfeito pra mim, que eu já pratico ali com eles. E aí eu tento sempre falar, porque também eu não entendo muito bem o que eles falam em português. E aí eles começam a falar, falam speak English, e aí eles vão falando inglês, eles falam speak English e começam a falar. Só que meu inglês também, o speaking,
a fala é um pouco limitada, né? Quando tem algumas palavras que eu não consigo falar, que eu não falo, eles simplesmente, não, tudo bem, no problem, no problem. E aí eles tentam entender e relevam. E isso é muito, muito legal. Porque quando você está começando a falar, você esquece das coisas e simplesmente fala algumas palavras erradas. Só que o contexto eles entendem e até ajudam a gente. Em relação aos hermanos argentinos, eu fui até elogiado, viu? Fui até elogiado. O argentino falou pra mim que meu espanhol é muito bueno. Aí eu fiquei... ganhei o dia naquele dia. Espanhol formado aonde? Em RBD, que eu assistia com a minha irmã, e Narcos principalmente. Assisti pra caramba Narcos. Aí deu resultado. Aí você fala muita coisa. Em relação ao trabalho, tá sendo uma experiência muito, muito legal, principalmente essa diversidade cultural. E em relação aos portugueses, também muito boa, muito positiva, o fato deles serem diretos também e pouparem aquela enrolada, mas tem algumas vezes que... Como é que eu posso falar isso? Que a gente é brasileiro, né, gente? Então, tem um jeitinho. Tem hora que a gente, assim, às vezes se choca ainda com o jeito que eles falam, assim. Sim. Uma vez ou outra, pouca coisa. Tem uma experiência que eu quero falar com um relacionamento que eu tive com um novo português de outro setor agora. E aí sempre quando tem um relacionamento novo, todo mundo tá se conhecendo, fica uma parada meio assim. Aí eu tava querendo quebrar o clima, né? Eu reparei que o outro português do outro turno, ele faz a máquina lá diferente, a máquina que a gente trabalha é diferente. Então ele sempre deixa um pedacinho da máquina de uma forma diferente, uma peça lá. E aí eu cheguei para esse português que tá me ensinando e aí falei para ele assim, poxa, por que tu acha que fulano deixa a máquina desse jeito? Aí ele olhou pra mim na maior e fez, parou assim e fez, ora, mas isso tu tem que perguntar a ele, não a mim. Aí eu dei uma risada, né? Sem saber onde enfiar a cara, e aí eu fiz, realmente, cara, eu tinha que perguntar a ele, não a você, né? Aí ele, pois, continuou lá fazendo o negócio e ficou de boa. Só que ele não falou isso na maldade. Eu sei que ele não falou isso na maldade. Ele falou o que ele pensou ali na hora e pronto, foi isso. Só que eu, como brasileiro, eu queria me enturmar, né? Falar com ele, tipo, quebrar aquele clima que tava um silêncio danado lá, ele mexendo na máquina, me ensinando. E aí eu queria quebrar o clima e acabei levando essa, que foi de graça, né? Pra se ligar, pra começar a se ligar já. Eu acho que a gente mostrou no outro vídeo essa árvore aqui. Caraca, sim. Olha como ela tá. Não dá nem pra filmar ela toda, de tantas folhas que tem. Ó, que coisa linda. Seca. Tava super seca essa árvore. A gente filmou. Ó, filma aqui. Essa daqui eu tenho filmado ela também. Que ela tava super seca. Muito linda. Uma das dificuldades que estávamos enfrentando aqui em Portugal foi que estávamos trabalhando em turnos diferentes. Como a gente trabalha em fábrica, em turnos rotativos, eu estava trabalhando uma semana no turno da tarde e ela estava trabalhando uma semana na mesma semana no turno da manhã. E a gente acabava se encontrando pouquíssimas vezes. Só no fim de semana mesmo. A gente só se encontrava mesmo no fim de semana. Porque quando eu chegava do turno da tarde, ela já estava dormindo. Quando ela saía pro turno da manhã, eu ainda estava dormindo. Então, isso foi algo que estava acabando com a nossa qualidade de vida como um casal. Porque a gente só tinha um final de semana mesmo pra conversar, pra ficar juntos. A gente passou um mês nessa rotina. E eu fui lá conversar com a minha chefia e solicitei a mudança de turno para eles. E o português, ele foi bastante sensato, ele entendeu a situação e fez o possível para isso acontecer. E um português também que tinha acabado de entrar na empresa, no mesmo setor que o meu, mesma função. Eu conversei com ele também, junto com o chefe, e ele foi totalmente solidário com a situação, entendeu a situação e acabou concordando em trocar o turno. Isso foi
maravilhoso e perfeito. Porque também na minha empresa não teria como eu fazer isso, né? Minha empresa é um pouco diferente da do Danilo, então não tinha possibilidade de eu conseguir trocar de turno, então era mais com ele. E deu tudo certo, mas assim, isso é um aviso também, casais que estão vindo com essa ideia de trabalhar em fábrica, isso pode acontecer. Isso pode acontecer de vocês acabarem tendo um turno, sendo colocados, né, em turnos diferentes. Então é bem chatinho, né? A gente não conseguir ver o nosso amor, o nosso cônjuge só ver no fim de semana. Mas ainda bem que deu tudo certo e a gente conseguiu resolver isso. Agora estamos no mesmo turno e já faz o que? Uma semana Sim. que isso tá acontecendo e tá sendo perfeito. Eu também levo ela pro trabalho e como a gente trabalha na mesma aldeia, eu levo ela pro trabalho e pego ela do trabalho também e a gente volta junto. Porque também tinha um problema também que estava acontecendo com isso, né? De ela ter que pegar carona, que aqui se chama boleia, e ela pegava carona com uma brasileira, e essa brasileira cobrava uma grana bem alta por essa carona. E é praticamente no mesmo lugar, ela pegava e voltava, e era um dinheiro muito grande que estava gastando com essa carona, entendeu? Era quase 100 euros, gente, quase 100 euros, sendo que ela não ia desviar nenhum momento do caminho dela e trabalhava no mesmo local. Então, como não é nem 100 euros que você gasta para ir para o trabalho, né? Por mês a gasolina. Então a gente estava gastando o valor de 2 gasolinas, então não fazia sentido. Conseguindo essa troca de turno foi perfeito em todos os sentidos, né? Porque a gente conseguiu ficar junto e economizamos uma grana enorme. Porque assim, com 100 euros eu faço uma feira gigantesca aqui, né? Faço um monte de coisa com 100 euros. Exatamente. Então já ajudou em todos os sentidos. E uma coisa que eu quero deixar clara, a questão não é pagar, tá? Porque pagar, se você tá usufruindo ali, né? Tá indo de carona, você tem que pagar. Tem, com certeza. Só que a gente esperava ser algo mais justo. Que nas contas não dá esse valor. Como eu falei, esse é o valor de alguém que vai todos os dias para o trabalho sozinho. E no caso a gente teria que dividir esse valor, né? O valor que o Danilo gasta, porque são lugares próximos, né? Então basicamente o dinheiro da gasolina tudo quem pagava era eu. E não era dividido. A né? mais, só para você ter uma ideia. Só para vocês terem uma ideia. Eu gasto de gasolina 80 euros por mês. São 20 euros por semana. E eu trabalho 5 quilômetros mais longe do que o trabalho dela. E mesmo assim, eu vou para todo lugar. A gente vai no mercado, a gente vai e volta, a gente vai para uma fluvial no final de semana, a gente vai para o negócio e eu gasto os mesmos 80. Então, ela tava indo para um lugar que é 5 quilômetros a menos, ou seja, 10 quilômetros todo dia para ir e para voltar. Sem desviar a rota Sem desviar a rota nenhuma e tava cobrando 80 euros. Não, mais de 80, né? Mas era enfim. mais de 80. E os 80 eu gastava por mês indo Sozinha. mais longe. A pessoa falou para mim que no caso o custo seria 80 para cada um. Entendeu? Então ela tava falando que seriam 80 para cada um. Ela dizia que gastava 160, sendo que o carro dela tinha a mesma potência do meu. É só se ela fosse de jato, né? Mas enfim, isso foi resolvido e eu desejo tudo de bom para ela. Enfim, cada um só dá o que tem. E graças a Deus que deu tudo certo e a gente se resolveu e essa questão também tá resolvida. Amém. Então, as dificuldades desse momento são, claro, né, diferentes da princípio, que era procurar trabalho. Nossa preocupação era procurar trabalho, encontrar trabalho, conseguir um carro, conseguir se locomover até o trabalho. Agora é realmente se organizar financeiramente. Eu acho que esse está sendo o grande desafio, porque querendo ou não, a gente chegou fazem 3 meses, né? Conseguimos trabalhar. 3 meses? 3 meses, né? E a gente tá fazendo um vídeo agora dos 2 meses, mas o maior desafio que eu sinto agora é conseguir se organizar financeiramente. Porque assim, é difícil, tem muita coisa ainda que a gente tá pagando. A gente comprou uma moto, então inclusive depois desse vídeo vai assistir o vídeo da moto para saber quanto foi, como é que é para você adquirir uma moto, que inclusive é bem mais barato do que você adquirir um carro aqui em Portugal, né? Sai bem mais em conta para quem tá chegando. Então a gente tá se cobrando muito nisso, de se organizar logo financeiramente. Por quê? Porque eu quero viajar, né, meu povo? Porque a gente quer viajar, a gente quer conhecer outros países, mas ao mesmo tempo a gente tem que ter essa cabeça de que, calma, tudo bem. Chegamos a 3 meses, graças a Deus que a gente já tem trabalho, já tem carro, já tem moto, estamos com a casinha certinha. Então, a gente também tem que ter calma
e focar no nosso trabalho, que assim, com o tempo tudo vai dar certo, né? Tudo vai acontecer, a gente vai conseguir viajar. A gente já tá fazendo o processo para trazer a nossa filha, a Tequila, para cá, que a Tequila não pôde vir, que é a nossa cachorrinha. Ela não pôde vir por questões financeiras mesmo, a gente não tinha grana. A gente não tinha grana para trazer ela, para fazer o processo dela, que ia dar por volta de uns 5 mil reais. Ia dar mais. Como vocês sabem, a gente veio com um visto de procura de trabalho, mesmo não pagando assessoria para tirar o visto, né? Porque a gente também não tinha grana, a gente estudou e tirou o nosso próprio visto, aplicamos sozinhos o visto e conseguimos. A grana estava certinha. E a gente teve que fazer uma escolha. Ela precisava fazer a cirurgia de castração ainda também. Tinha isso, né? Que ela não tinha sido castrada ainda. Então... foi uma escolha bem difícil. Foi muito complicado. Ela acabou tendo que ficar com a minha mãe. E a minha mãe é uma pessoa maravilhosa. Mãe ia estar lá cuidando dela. Mas é muito difícil eu ficar longe dela. É algo assim... é muito difícil mesmo. E agora ela fez a cirurgia da castração e... eu queria poder estar lá cuidando dela. Eu sei que a minha mãe tá fazendo tudo que pode. A minha mãe é perfeita, gente. A minha mãe é maravilhosa. Mas é muito difícil ficar longe dela. É muito difícil não estar com ela. É muito difícil ela não estar aqui. Porque eu peguei ela desde que ela nasceu, sabe? E ela chegou na minha vida, na nossa vida, num momento muito complicado. Num momento que a gente precisava de uma luz, sabe? E ela chegou e ela é perfeita, sabe? Ela é a luz da nossa vida. E a gente veio e a gente não tinha como trazer ela. E aí a gente pensou, vamos se organizar, vir. E a gente vai ter a grana, vai se organizar e vai trazer ela. Ela vai fazer o processo e depois ela vai vir com a minha sogra. Minha sogra vai vir nos visitar no final do ano e vai trazer a Tequila. Então, essa também é uma dificuldade, é bem pessoal isso, né? Mas pra galera que tem doguinho, e eu já conheci outras pessoas que trouxeram, conseguiram trazer, outros que não tinha como. E geralmente falam isso, né? O tanto que é doloroso você ter que se afastar do seu bichinho, porque pra mim não é, eu não vejo ela como um animal, tá? Vocês podem criticar, podem falar, não é cachorro, não, eu vejo ela como a minha filha mesmo, sabe? Ela faz parte da nossa família. Ela tá aí na thumb do canal porque ela faz parte da nossa família. E ela não tá com a gente, parece que tá faltando um pedaço de mim. E eu acho que essa é a maior dificuldade do momento. É estar longe dela e pensar que ela só vai chegar lá no final do ano, sabe? E que vai demorar muito pra ela vir. Mas ao mesmo tempo eu tento me acalmar, porque eu sei que a minha mãe tá cuidando muito bem dela e fez muito bem pra minha mãe também estar com ela lá, porque querendo ou não a gente veio embora e foi uma mudança muito grande. Mas ela faz muita falta. Logo ela vai estar com a gente. E realmente ela faz muita falta. Ela anima muito a nossa vida. E a nossa rotina é completamente diferente quando ela tá. Foram escolhas que a gente teve que fazer e está sendo melhor. A gente no Brasil não ia conseguir custear tudo que a gente tá pagando daqui. A gente já pagou a castração dela, que deu mais de 2 mil reais. A gente já pagou muita coisa. Como a gente veio com a missão de conseguir trabalho aqui, seria um pouco inviável a gente ficar com ela aqui, pelo fato de que a gente não ia conseguir dar uma atenção grande para ela. Agora, como a gente já está mais estável no trabalho, a gente tem mais tempo e vai ficar algo melhor também. Outra coisa, nesse mesmo lugar aqui a gente também falou sobre poder de compra. Ainda compro salmão por 7,99 euros, ainda estou comprando. Tô consumindo salmão toda semana, como salmão aqui mesmo. Teve gente que criticou isso no outro vídeo. Falou o quê? Falando que quando você chega em Portugal já vai comer salmão. Pô, salmão é mais barato que carne vermelha aqui. Carne vermelha aqui é mais caro, tá? E eu vou comer o quê? Salmão. O quilo da picanha é 16 euros. O salmão é 7,99. Eu vou comer salmão. E pra provar eu vou deixar aí o preço aí, porque teve gente que achou que eu tava mentindo. Eu vou deixar a foto aí. Comprei no Pingo Doce e foi salmão mesmo, ele inteiro, só que lá você pede pra cortar
E aí eu aproveito tudo dele. A cabeça eu faço uma sopa, Fica muito boa. as postas a gente come posta assada, com arrozinho, com risoto, com tudo isso. Então é maravilhoso. Em relação ao poder de compra, a gente já tem 2 veículos. Um carro que a gente comprou com a grana do Brasil e a moto a gente comprou inteiramente a moto com o dinheiro do nosso salário aqui em Portugal. E como a nossa mente mudou desde aquele último vídeo que nós gravamos aqui neste mesmo lugar. Eu acho que mudou bastante, né? Acho que agora a gente tem a certeza de que pode dar certo, de que as coisas podem dar certo, de que é possível. Eu acho que é porque assim a gente fala da nossa vivência, né, gente? Esse canal é sobre a nossa vivência, sobre a nossa experiência. Então, pra gente que veio de Recife, sabe? De favela, sabe? De interior, e tá vivendo o que a gente tá vivendo hoje. A minha adolescência, a minha infância, eu acharia que isso seria impossível. Seria impossível a gente conquistar as coisas que a gente está conquistando, que pode parecer pequeno para você, mas pra gente são coisas incríveis, sabe? É incrível a gente poder conseguir pagar o nosso arrendamento, pagar tudo, comprar nossas coisas, comprar comida, fazer uma feira sem ser um sofrimento, sem contar moeda, sabe? Comprar o salmãozinho, que seja salmão, que seja picanha, sabe? Então, é possível sim. É incrível porque a gente se programa tanto, a gente se programou tanto. A gente fazia conta, fazia cálculo baseado no valor do salário mínimo. Não, se a gente pegar um arrendamento de tal X valor, gastando X de comida, dá pra sobrar tanto, dá pra juntar tanto, dá pra fazer não sei o quê. E ver isso acontecendo na prática é maravilhoso. É algo maravilhoso. É maravilhoso, né? É maravilhoso demais. E acontecendo até de uma forma melhor do que a gente pensava. Melhor até do que a gente imaginava, sabe? Porque de verdade, eu não consigo ver que a gente passou dificuldades estando aqui. Eu não consigo ver isso dessa forma. Foram desafios, claro que teve desafios. E até hoje tem. Sempre Até vai hoje ter. tem, sempre vai ter. Isso em qualquer lugar do mundo que você tiver, tá? É no Brasil, é aqui, é em qualquer canto. Porque a vida é isso, né? Aparecer A desafio vida é um e desafio. a gente sair enfrentando. Mas eu não vejo que foi sofrimento, nem... Porque assim, a gente ouviu todo tipo de relato possível, né? A gente, antes de vir, abre o YouTube, que nem vocês estão fazendo. Abre o YouTube e sai pesquisando, ó, pesquisando vídeo, escutando experiências, escutando histórias de pessoas que já foram, que voltaram, pessoas que estão bem, pessoas que não gostaram. E tudo isso vai ficando dentro de você sem saber o que vai ser, e ver que você fazendo tudo certo, que a gente fez tudo certo, a gente veio com visto, a gente seguiu tudo certinho, sabe? Tudo dentro da lei, tudo certinho. Tiramos as nossas documentações, muita fé em Deus, muita oração, união. E hoje nossos planos são outros. Hoje já estamos pensando em casa própria e sonhando isso como algo real, não algo distante, não algo impossível. E hoje a gente pensa e almeja uma casa própria. Quem sabe, né? Quem Imagina. sabe a gente conseguir tudo isso. TT aqui. E tudo vai acontecendo e a gente vai passando isso pra vocês. Tem muita gente que fala que aqui tem a chinela pesada, que aqui vai ter muita chia. E na realidade a gente não viu isso acontecer, não na proporção que as pessoas falam. Claro que tem, como em qualquer lugar do mundo. Em qualquer lugar do mundo tem chia, em qualquer lugar do mundo tem... Dentro do Brasil mesmo, né? Dentro do Brasil, em qualquer lugar do mundo tem gente ruim. Por quê? Não é em relação ao país, não é em relação ao lugar, não é em relação ao povo. São pessoas. Exatamente. Existem pessoas ruins e pessoas boas. Eu acredito fielmente, eu tenho esperança de que a maioria são pessoas boas. Mas eu sei que existem pessoas ruins também. E essas pessoas ruins acabam tentando manchar a imagem de um país, de uma civilização, de uma nacionalidade, mas elas não conseguem. Como existem casos de xenia no Brasil também, com os nossos amigos venezuelanos, colombianos, que imigram para viver uma vida melhor no Brasil. Eu já presenciei casos de xenia no Brasil com pessoas que vieram da Venezuela, da Colômbia, e eu já presenciei também xenia de próprio brasileiro com brasileiro, só porque veio de outro estado. Você pode falar melhor desse assunto. Não, eu vivi isso na pele. Saí de Recife, fui morar no Rio de Janeiro, depois fui morar em São Paulo. E
O nosso sotaque sempre foi piada, sempre sofri isso sempre aconteceu. Então, mais uma vez, não é porque é português ou porque é... Não, qualquer um pode ser um grande idiota. Isso é só do caráter da pessoa, não tem a ver se é porque é de português ou porque... Não, porque eu conheci vários portugueses maravilhosos. Não, conheci vários portugueses E já conheci incríveis. vários brasileiros escroto. Exato. E já conheci vários brasileiros legal. E assim vai, porque mais uma vez não tem a ver com o país, tem a ver com o seu caráter. Então é isso, gente. Se inscreve no canal, deixa o like no vídeo, compartilha esse vídeo com aquela pessoa que sonha em morar aqui em Portugal, que esse vídeo vai agregar bastante. Me segue no Instagram também, tá? A gente tá deixando aqui. Por lá eu tô mostrando tudo em tempo real pra vocês, tô conversando com vocês lá, então vai lá pra você não perder nada. Valeu, gente, e até o próximo vídeo. Fui!